Olá, que a graça e a paz de Jesus esteja com você. Mais um domingo, eu quero pedir permissão para entrar na sua casa, para adentrar o seu lar e venho trazendo a palavra de Deus comigo. E tem sido assim, domingo a domingo, e os cultos ainda online, né? Mas nós temos boas notícias. Nós vamos continuar transmitindo os cultos na medida do possível. Nós estamos fazendo alguns testes, mas próximo domingo nós não teremos culto no domingo. Por quê? Porque sábado, dia 26, será a nossa inauguração. Isso, a inauguração da nossa nova casa. Será sábado, dia 26, às 18 horas. Você é nosso convidado. Sinta-se muito à vontade. Ali é a casa do Pai. E filho que é filho sempre fica à vontade na casa do Pai. É para você chegar, para você adentrar, é para você sentir a presença do Pai ali. Maravilha. Nós estamos ansiosos. Não sabemos ainda o que nos espera, mas sabemos que o desafio é grande. Sabemos que tem gigantes, mas sabemos que ali é uma terra prometida em que Deus está nos colocando para que a gente viva um propósito e em um propósito. Aleluia, glória a Deus. Você que é da casa de oração, você é nosso convidado também. Você que não é da casa de oração, mas que quer se alegrar conosco, venha participar, vai ser uma grande festa ali, uma grande festa. Você já está convidado. Ontem nós tivemos o nosso segundo faxinão, foi lindo, maravilhoso. Nós começamos com um café da manhã e depois pegamos na vassoura, pá, e fizemos ali uma grande faxina. Foi lindo ver as pessoas louvando a Deus com uma vassoura na mão, não se importando o que ia fazer, se era lavar um banheiro, se era varrer um chão. Lindo é saber que nós estamos todos na obra. E não existe trabalho pequeno, não existe trabalho sem importância. Eu tenho certeza que o coração de Deus ficou feliz em ver aquelas pessoas preparando o local que ficasse bonito para a nossa inauguração. Aleluia, glória a Deus. E para hoje, o que nós temos para hoje? Para hoje nós temos um questionamento, uma reflexão profunda, uma reflexão que eu quero que você pare para pensar conosco. Algo muito interessante. Você é um seguidor de Cristo? Parece que a pergunta, à primeira vista, ela talvez seja fácil de responder. Talvez você já deva ter até respondido na sua mente. Talvez você tenha soltado um sim ou um não. Não sei, mas não se apresse muito em responder. Vamos meditar e vamos mergulhar um pouco na palavra. Porque essa pergunta é um pouco mais profunda do que a gente possa imaginar. Então eu quero que você fique com isso na cabeça, com esse questionamento. Mas não responda agora. Você é um seguidor de Cristo? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda pergunta seria: que tipo de seguidor você tem sido? Que tipo de seguidor? Eu queria que você, para a gente começar, eu queria que você abrisse sua Bíblia. Lá no livro de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, a partir do verso 22, diz assim: E disse, aqui Jesus é que está dizendo, é necessário que o Filho do Homem sofra coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo?
Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória, e na glória do Pai e dos santos anjos. Aleluia. Essa é a palavra de Deus e que toda a congregação diga amém. Aleluia. Amados, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando Jesus chamava alguém, quando ele falava aquela velha frase, vem, segue-me. Então, quando ele chamava alguém para ser seu discípulo, ele simplesmente dizia isso, vem, segue-me. Eu fico até imaginando que Jesus já talvez virasse as costas e já começasse a andar. E ele olhava para as pessoas e dizia, vem, segue-me. Mas uma coisa é certa, naquele momento a pessoa já sabia, ela já sentia no fundo da sua alma, no fundo do seu coração, que a sua vida ia ser transformada por completo. Ela já sabia que a sua vida ia sofrer uma mudança, uma reviravolta tremenda. A Bíblia nos relata isso. A Bíblia relata mudanças radicais de pessoas que resolveram seguir a Cristo. O pescador abandona o seu barco e passa agora a ser um seguidor de Jesus. O médico, ele deixa de clinicar e agora ele passa a ouvir os ensinamentos do Mestre. O coletor de impostos, ele larga a coletoria e agora ele passa a coletar as informações e os ensinamentos de Jesus. E o perseguidor de cristãos, ouça isso, e o perseguidor de cristãos, ele passa a ser um cristão perseguido. Quantas mudanças, querido! Quantas mudanças daquelas pessoas que resolviam aceitar a Jesus e ouviam e atendiam ao chamado de Jesus, vem e segue-me, vem e segue-me. E com esses exemplos bíblicos eu entendo e eu aprendo também que para ser um seguidor de Cristo é necessário abandonar a sua vida mundana. É necessário abandonar tudo e viver uma vida agora, a vida de Cristo e com Cristo. E mais do que isso, é necessário abrir mão das suas convicções e incorporar as convicções de Cristo em você. Essa é a introdução para que a nossa pergunta comece a ser respondida. Você é um seguidor de Cristo? Abra sua Bíblia em Atos capítulo 9. A gente vai olhar e a gente vai ver aqui um modelo de transformação de vida. Atos capítulo 9. Atos capítulo 9 diz o seguinte, versos 1 ao 5. Diz, enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los preso para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra, presta atenção, querido. Repita comigo essa palavra. Ele caiu por terra. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Aleluia, querido. Aleluia. A primeira coisa que você precisa fazer para se tornar um seguidor de Cristo, presta atenção. A primeira coisa que você precisa fazer para se tornar um seguidor de Cristo é cair por terra. Cair por terra. Foi isso que aconteceu com Saulo. Saulo era cheio de si, ele achava, presta atenção, ele achava que conhecia as leis suficientemente para ter suas próprias convicções. E ele tinha suas convicções. Será que você conhece alguém assim? Saulo achava que já sabia o suficiente sobre religião.
Saulo achava que já sabia o suficiente a ponto de negar a Cristo e permanecer nos seus próprios julgamentos e nas suas próprias opiniões. Você conhece alguém assim? Eu conheço. Até que ele tem um encontro verdadeiro com aquela luz, com Jesus. E ele cai por terra. Quem é, Senhor? Saulo, sou eu a quem você persegue. Uma mudança radical de vida, totalmente radical. Um homem que perseguia cristãos e agora passa a ser um cristão perseguido. Mas sabe de uma coisa? Hoje muitos cristãos estão tão cheios de si, tão cheios, que sequer abrem a Bíblia, Sequer eles pesquisam na Bíblia sobre determinados assuntos, preferindo, sabe o quê? Suas próprias mentes, seus próprios pensamentos sobre determinados assuntos. Ah, eu acho que é assim. Ah, eu penso que é assim. Não é o que a gente pensa, querido. Um exemplo claro disso é o divórcio. Quantas opiniões sobre o divórcio, mas você já parou para pesquisar o que a Bíblia fala sobre o divórcio? E aqui eu estou dando um exemplo de vários. E sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que tem muito cristão que ainda precisa cair por terra. Precisa cair por terra. Tem muito cristão que não cai por terra, sabe por quê? Porque aceita a Jesus como Senhor e Salvador, mas na verdade, a gente não vê transformação nenhuma de vida nessas pessoas. Isso não é bíblico. As pessoas que resolveram aceitar a Cristo, todas tiveram mudanças radicais. Por isso nós vemos tanto nas igrejas, não é padrão, mas nós vemos tanto nas igrejas testemunhos de pessoas que matavam, que roubavam e que hoje aceitaram a Jesus e tiveram suas vidas mudadas. E por que eu digo que não é padrão? Eu digo que não é padrão porque o padrão é nascer em um lar cristão, aceitar a Jesus ainda quando novo e permanecer na vida com Cristo. Esse é o padrão. Mas nós vemos relatos de resgates em que Deus vai resgatar pessoas lá no fundo do poço. Lá no fundo do poço. Portanto, a primeira característica de quem aceitou a Jesus é uma mudança. Ah, pastor, mas eu nasci num lar evangélico e nunca tive uma mudança radical, querido. A sua mudança não foi radical porque ela foi gradativa. E esse é o modelo correto. Mas para aqueles que não nasceram em berço cristão, que não foram doutrinados na palavra, que não integraram a palavra em si e não integralizaram os ensinamentos, esses sim precisam de uma radicalidade de mudança de vida. E eu queria citar aqui pelo menos duas coisas. O que você precisa para ser um seguidor de Cristo? A primeira coisa que você precisa é abandonar tudo. Abandonar tudo. O rapaz que pediu para enterrar seus pais antes de seguir a Jesus, ele ouve Jesus dizendo: deixa que os mortos enterrem seus mortos. Tu, porém, vem e prega o reino de Deus. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Na Bíblia não diz que o pai dele tinha morrido. Você já parou para prestar atenção nesse detalhe? Como assim, pastor? Ele está dizendo que quer enterrar o pai, sim. Era uma expressão que dizia assim: olha, deixa antes eu enterrar meu pai. Ele está querendo dizer o seguinte: era comum naquela época, não, olha, eu quero primeiro ficar com o meu pai, o tempo que depois que meu pai morrer, aí eu te sigo, Jesus. E Jesus estava dizendo para ele: filho, teu pai já está morto. Deixem os mortos enterrarem os mortos, vem e segue. Eu não sei se você consegue compreender a dimensão espiritual do que Jesus está falando. Jesus não está menosprezando, nem pedindo que o filho renegue o pai. Não, não é isso.
O que Jesus está dizendo para aquele homem, para mim e para você, naquele homem naquela época, para mim hoje e para você hoje é: por que você demora a vir e me seguir? Ah, porque eu ainda tenho assuntos pendentes. E o assunto pendente dele, especificamente, desse rapaz, era o pai dele. Talvez se ele tivesse largado tudo e falasse: pai, eu vou largar tudo para aceitar a Jesus como meu Senhor e Salvador, o pai diria: não. E ele respeitando, ou mais do que isso, e ele priorizando aquilo que o pai fala das coisas do reino, ele diz: deixa eu enterrar meu pai primeiro, aí eu te sigo, Jesus. Estou gostando dessa palavra, mas eu não quero ir de encontro à família. Conhece pessoas assim? E Jesus diz para ele: deixa que os mortos enterrem seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Jesus está falando, isso precisa ser uma prioridade. E ali ele denuncia que o seu coração está mais em homens do que mais em Deus, aquele jovem. Por isso Jesus fala aquilo. Já o jovem rico olha para Jesus e pede para seguir Jesus. Mas o jovem rico achava que podia seguir Jesus e continuar pensando no dinheiro, amando o dinheiro. Mal sabia ele que o caminho é extremamente estreito. Só passa você. Não dá para levar mochilas, malas, nada. Seu único tesouro, quando você começar a seguir a Cristo, seu único tesouro será um testemunho. Esse será o seu único tesouro, em que você irá testemunhar para as pessoas, em que você irá pregar para as pessoas. Esse é o seu único tesouro. Aleluia, querido. E aquele jovem rico diz: tudo isso tem observado. E Jesus diz: então vai, vende tudo e segue. E ele volta triste. Não porque para que você siga Jesus você tem que fazer um voto de pobreza, não é isso. Para um, Jesus diz: deixem os mortos enterrarem os mortos. Para outro, Jesus olha e diz: vende tudo. Por que ele não disse para aquele também vender tudo? Porque o ponto fraco daquele não era o dinheiro. Mas agora do jovem rico, Jesus sonda no coração e vai direto ao ponto daquilo que estava fazendo com que ele não seguisse os caminhos de Deus. Por isso nós precisamos abandonar tudo. Ser um seguidor de Cristo é negar qualquer outra prioridade que não seja Cristo. Qualquer outra. Pastor, mas e a minha família, pastor? Pastor, e o meu trabalho, querido? Não é que você vai abandoná-los, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, querido. Enquanto você busca o reino de Deus, Deus busca a sua família e traz a sua família junto com você. Enquanto você busca o reino de Deus, Deus busca a sua noiva, a sua esposa, e a sua esposa passa a andar com você. Não é abandonar aqueles, mas é entender que priorizando o reino de Deus, Deus cuida de tudo o que é necessário para que eu possa adorá-lo de todo o meu coração, em espírito e em verdade. Não é você não ter, é você ter como se não tivesse. E quem foi especialista nisso foi Davi. No Salmo 16, Davi diz algo muito interessante. Ele diz: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo senão a ti. Querido, quem não conhece a vida de Davi e ouve o Salmo 16, Davi dizendo: outro bem não possuo senão a ti. Acha que Davi não tinha nada. Acha que Davi era um pobrezinho, coitado. Mas Davi era um grande rei. O homem mais rico da época. Mas Davi tinha como se não tivesse. Davi não colocava nada do que ele tinha acima de uma coisa que ele tinha: um Deus maravilhoso.
Por isso é você ter como se não tivesse. Tendo como se não tivesse. A única coisa que Davi realmente importava na vida dele era a presença de Deus nele. Ainda que faltasse qualquer coisa, não podia faltar a presença. Por isso que Jesus nos ensina. Jesus é cuspido, Jesus é maltratado, Jesus é assaltado e ele não reclama de nada. Mas quando é necessário que o Pai o abandone para que ele receba os pecados da humanidade e assim possa salvar a humanidade, aí sim vem a única reclamação de Jesus. Eli, Eli, lema sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? A única reclamação de Jesus. Jesus não reclamou pelos açoites. Jesus não reclamou pela zombaria. Jesus não reclamou quando foi cuspido no rosto. Jesus não reclamou as chicotadas que recebeu nas costas. Jesus não reclamou o peso da cruz. Mas Jesus reclamou quando o Pai precisou se ausentar para que ele pudesse receber os pecados do mundo. Percebe o que é um homem segundo o coração de Deus? Percebe o que é um homem que tem a prioridade do reino? E sabe de uma coisa? Não adianta querer enganar a Deus. Muitos cristãos continuam priorizando seus egos. Muitos cristãos continuam priorizando a si mesmos quando eles estão fartos de saber que precisam mergulhar nas coisas espirituais. Fartos. Não precisa mais falar isso. Os cultos estão cheios, as missas estão cheias e as pessoas continuam saindo de lá e como se Jesus estivesse somente naquele local e como se colocasse Jesus numa caixinha e disse: Jesus, fique aí até o domingo que vem. Deus, fica aí até o domingo que vem. No domingo que vem eu volto para te encontrar. Não é assim. Muitos cristãos insistem em, por exemplo, não perdoar quando estão fartos de saber como é a dinâmica nos céus. Pastor, e como é a dinâmica nos céus? Ah, você não sabe como é a dinâmica nos céus? A dinâmica nos céus é a seguinte: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Essa é a dinâmica dos céus. Mas muitos cristãos insistem em não perdoar, mas querem ser perdoados, mesmo sabendo como é a dinâmica. Como funcionam os céus. Muitos cristãos continuam valorizando dentro dele essas atitudes, mais do que abrir mão e dizer como o rei Davi: não tenho outro bem além de ti. Ah, como eu fico imaginando Davi dizendo: Senhor, eu não tenho outro bem além de ti. E tinha castelos, tinha dinheiro, tinha um reino à disposição dele, mas o coração dele estava em outro reino. Você lembra da parábola de grande valor, uma parábola que está lá em Mateus capítulo 13. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Vamos ler Mateus capítulo 13, parábola tremenda que fala sobre a importância do reino. Mateus capítulo 13, versos 44 a 46 diz assim: O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e o comprou. Aleluia. Vendeu tudo o que tinha e a comprou. Amém. Que parábola preciosa. Nós precisamos meditar, parar, sentar e meditar nessa parábola. Você precisa entender que aqui Jesus está, na verdade,
Na verdade, não é uma parábola, são duas curtas parábolas. As duas parábolas, elas focam no mesmo ponto. Jesus tomou cuidado de contar não uma, mas duas parábolas sobre como é o reino dos céus. Elas focam em um só ponto. Qual é o ponto? É o imenso valor do reino de Deus. É o imenso valor. A primeira, ela conta o tesouro que foi descoberto por acaso. Totalmente por acaso. Mas é interessante você notar que a pessoa que descobriu aquele tesouro, ela não toma posse do tesouro, porque o tesouro não era dele. A Bíblia diz que ele encontra a pérola preciosa e esconde novamente. Então ele se enche de alegria, vai e vende tudo para adquirir a terra. Ah, querido, como eu aprendo uma lição aqui. Por acaso a pessoa encontrou o reino, encontrou uma pérola preciosa. E Jesus começa dizendo: o reino dos céus é como aquela pessoa que encontrou aquela pérola tão preciosa. Ela esconde a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E ela esconde. E aí ela sai alegre para comprar o reino. Comprar aquela terra. Aqui eu entendo que a pessoa ela tinha respeito pelas coisas do reino. Ela sabia que não era dela. E naquele tempo era muito comum, as pessoas, não existiam cofres, não existia nada disso. E existiam muitas invasões. Então as pessoas escondiam, elas tinham terras, elas escondiam, às vezes enterravam na terra tesouros, bens. E aquele homem encontra aquele bem, ele vai e ele adquire a terra. Aquela terra passa a ser prioridade para ele. Mas há uma diferença nessas parábolas. Porque a primeira o homem encontra por acaso. Mas na segunda, o homem trabalha por ela. Porque se na primeira ele encontra meio que por acaso, na segunda ele se esforça para achar a pérola. Ele se esforça para achar aquele tesouro desejado. E essa diferença representa bem a realidade de hoje, querido. Porque algumas pessoas, presta atenção, algumas pessoas chegam a conhecer o Evangelho e abraçar o reino dos céus depois de muito esforço. Através de uma longa busca. Muitas vezes visitam igrejas diferentes, passam por religiões diferentes, ficam comparando igreja com igreja, até que compreendem o valor do reino. Até que compreendem que o valor não está nas igrejas. Até que compreendem que a pérola preciosa é mais preciosa do que tudo aquilo que a pessoa estava buscando. Aleluia. A pérola é algo bem mais profundo. E quando elas descobrem isso, tudo passa a fazer sentido. Já não importa mais se estão em uma igreja grande ou uma igreja pequena, se é uma igreja pentecostal ou uma igreja tradicional. Placas não importam mais, porque na verdade, a questão não é estar na igreja, mas a questão é estar no reino. Agora pega isso no espírito, querido. Tem muita gente que está na igreja, mas não está no reino. Deixa eu só repetir para você pegar isso. Tem muita gente que está na igreja, mas não está no reino. Isso é forte, querido. Isso é forte. Tem muita gente que anda procurando a pérola em locais onde não vai achar, porque o acesso é difícil. Ainda que você encontre por acaso, o acesso não é fácil, porque se fosse fácil, qualquer um entraria. Certa vez eu, ávido pela presença de Deus, quando eu descobri que havia mais de Deus para mim, e eu queria sentir a presença de Deus, queria sentir a presença dele, esse é um testemunho pessoal meu. E eu clamava para que Deus viesse, nada, e eu clamava para que ele viesse, nada, e um dia eu fui para o meu quarto de guerra e disse para ele: Senhor, vem, Senhor.
Faz-se presente aqui, Senhor. Eu te busco, Pai. Vem, Senhor. Senhor, se hoje eu fosse num centro de macumba, Senhor, e o Pai de Santo fizesse algum trabalho, o Espírito lá descia. Se eu fosse num centro espírita e a pessoa da mesa fizesse um trabalho lá, o Espírito descia. Desce, Espírito Santo. Eu estou te pedindo. E nesse momento eu ouvi uma voz, como de muitas águas, uma voz forte e suave, que disse para mim: sabe por que eu não desço, filho? E eu disse: por quê, Deus? Porque eu não sou prostituta. A prostituta é que vai quando qualquer um chama. Adorne-se e eu descerei. Eu sou o noivo. Adorne-se e eu descerei. Por isso o acesso é difícil. Deus não desce para qualquer um. Deus desce para aquele que se adorna. Por isso ele está procurando, não é qualquer pessoa. A Bíblia não diz Deus procura qualquer pessoa. A Bíblia diz que ele quer atingir todas as pessoas, mas quem ele procura são verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Enquanto isso, enquanto você precisa adorar outros, encontram Deus por acaso, quase que tropeçam nele. Sabe o que eu aprendo com isso? Querido, não importa a forma como você encontra o tesouro, não importa a forma. Aliás, essa parábola, a finalidade dela é exatamente dizer isso. Não importa a forma como você encontra o tesouro. Pode ser por acaso. Pode ser que você esteja assistindo essa pregação agora por acaso. Não importa se você vem procurando há muito tempo. Não importa como você encontre. O que importa é o que você vai fazer com o tesouro depois que você encontra. É isso que importa. E os dois tomaram a atitude correta. Alegraram o seu coração, venderam tudo e tomaram posse daquele tesouro. Os dois homens têm uma mudança radical de vida, passam a viver em função daquele tesouro. É isso que a parábola está nos dizendo, nos contando e nos ensinando. Amém? Glória a Deus. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Aliás, 2 ou 3 perguntas, mas eu quero te perguntar algo. Você já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você conhece a Bíblia? O que você tem feito com a pérola de grande valor que Deus tem colocado em suas mãos? O que você tem feito? Você tem dado a importância verdadeira que ela tem? Ou não? Queridos, Deus nos deu uma revelação há uns 2 ou 3 domingos, durante uma pregação, que quando aquela mulher samaritana, ali no poço, buscando água, ela olha para Jesus e diz: por acaso você é maior do que Jacó? E até hoje eu estou mastigando essa revelação e dizendo: meu Deus, que revelação tremenda. E ela olha para Jesus e diz: por acaso você é maior do que Jacó? E Jesus não responde para ela. Jesus poderia ter dito muitas coisas para aquela mulher. Jesus poderia ter dito a verdade. E a verdade era: eu sou muito maior do que Jacó. Antes que Jacó fosse, eu era. Mas Jesus não responde. Porque a verdade também é que a resposta é depende. Depende. Eu sou maior do que Jacó para você? Essa era a pergunta que Jesus estava dizendo para ela. Mas a pergunta que Jesus faz para nós hoje é: filho, eu sou maior do que os teus problemas? A ponto de você pensar tanto nos teus problemas e pensar tão pouco em mim? Filho, eu sou maior do que a tua vida, a ponto de você priorizar tanto a tua vida e não priorizar a minha vida em ti? Essa é a resposta. Quando Jesus olha para os discípulos e diz: quem eles dizem que eu sou? Ah, eles dizem que tu és Elias, eles dizem que tu és um profeta.
Ali eles estão dizendo para Jesus o seguinte: olha, o coração deles está aqui, o coração deles está na terra. E Jesus olha e diz: e vocês, quem dizem? Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Querido, que revelação tremenda, porque naquele tempo os grandes sacerdotes, os principais sacerdotes, se julgavam e se diziam filho de Abraão. Quando alguém se dizia, eu sou filho de Abraão, era o máximo. E Pedro olha para ele e diz, tu és o filho do Deus vivo. Por isso a pergunta é, quão grande é Jesus para você? Quão grande é ele? Quão grande é essa pérola que você carrega com você? Mas deixa eu te dizer uma coisa, não perde teu raciocínio não. Para ser um seguidor de Cristo, você precisa abandonar tudo, inclusive aquilo que você tem na mente, e substituir aquilo que você tem na mente por aquilo que a Bíblia diz para você. As pessoas costumam rejeitar muito algumas palavras porque passam a ouvir vários jargões. Por exemplo, radical. Quem é que gosta dessa palavra? Ah, eu não gosto de ser radical. Mas, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Existem momentos na vida da gente que nós precisamos ser radicais. E você precisa ser um cristão radical. E o cristão radical é aquele que olha para o pecado e diz não. Não. Ah, mas não. Agora eu não estou dizendo que ele olha para o pecador, ele olha para o pecado. E chega para o pecado e diz, não, aqui não. Precisa de um certo radicalismo. Mas a sociedade diz hoje, flexibiliza. Flexibiliza. Não seja tão radical, meu filho. Mas a resposta é não. Para seguir Jesus, você precisa abandonar tudo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que você precisa, para aceitar a Jesus, você precisa ter uma vitória, querido. Você precisa ter uma vitória em você. Você precisa ter um milagre. Entretanto, essa vitória, esse milagre que eu estou dizendo, não é necessariamente a vitória que nós estamos acostumados no jargão evangélico, no jargão religioso. Como é a vitória no jargão religioso? Deus vai te dar vitória! Creia, querido, eu não estou dizendo que isso é errado. Eu creio. Mas muitas vezes isso se torna um jargão. Um jargão. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27 diz o seguinte: da mesma forma, os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E é o rei de Israel. Desça agora da cruz e creremos nele. Presta atenção nessa frase. Desça agora da cruz e creremos nele. Mas quem falou isso? Quem foi? Querido, nada mais, nada menos que os sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos. Sabe por quê? Porque toda vez que nós pedimos um milagre para que a gente creia, nós estamos sendo como os religiosos daquela época. Grava isso. Toda vez que você pede um milagre para que você creia, você está sendo como um religioso daquela época. Sabe por quê? Por um fato muito simples, muito simples. Porque a fé, ela precisa andar acima do milagre. A fé, ela precisa andar apesar do milagre. Tem muito crente que vive e se alimenta de vitória. Vitória religiosa. Jargões como Deus vai te dar vitória. Creia, a vitória é certa. Tem muito crente que se alimenta disso para poder crer, quando na verdade a fé, ela não depende de milagre. A fé não depende disso. E outra coisa, querido, sabe o que é vitória? Vitória é o coroamento de um esforço. Então a primeira pergunta é, eu tenho me esforçado para merecer a vitória? Eu tenho me esforçado
para conquistar a vitória? Eu tenho me esforçado para que Deus me dê essa vitória? Ah, pastor, eu tenho me esforçado com oração, tenho me esforçado com atitude. Irmão, Deus é Deus, então você está no caminho. Mas às vezes eu olho, abro o Instagram e tem assim: hoje vai chegar um bolo de dinheiro na sua casa, você crê? Deus é capaz de fazer isso totalmente. Mas o que eu quero te dizer, querido, o que eu estou querendo te dizer, entenda. Eu não estou querendo desmerecer nada disso. O que eu estou querendo dizer é que a fé, ela precisa estar muito acima disso. Muito acima disso. Mas então, se você quer vitória, eu preciso te dizer que existe uma vitória de acordo com o seguidor de Cristo. O seguidor de Cristo, ele tem uma vitória. Qual é a vitória? Eu vou lhe dar alguns exemplos, 3 exemplos aqui de cabeça rapidamente. Paulo, por exemplo. Paulo foi preso e morreu na ilha de Patmos. A vitória de Paulo, a morte na ilha de Patmos. Qual foi a vitória de Pedro? A vitória de Pedro, crucificado de cabeça para baixo. Ia ser crucificado e disse: eu não sou nem merecedor de morrer como o meu mestre, me crucifica de cabeça para baixo. A vitória de Estevão, apedrejamento. Apedrejamento. Mas sabe o que eu quero te dizer com isso? Eu não estou querendo te assustar. Eu estou querendo te alinhar com um verdadeiro seguidor de Cristo. Mas apesar de tudo, a Bíblia diz: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Percebe que o foco é nas coisas celestiais, ainda que você seja maltratado, ainda que você seja preso, ainda que você seja crucificado de cabeça para baixo, ainda que você seja apedrejado. Você é mais que vencedor. Isso ninguém tira de você. Sabe por quê? Porque é o próprio Deus quem está te dizendo, está te selando com o selo de vencedor. É isso que eu estou te dizendo. É essa vitória que nós precisamos carregar. Por isso que todo seguidor de Cristo precisa de uma vitória. Pastor, e onde está a minha vitória? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A sua vitória está nele. Por isso nós somos mais que vencedor em Cristo Jesus. E o cristão que não carrega essa vitória não é seguidor de Cristo. Aprenda uma coisa, querido. Ninguém, presta atenção, ninguém pode selar uma aliança com o reino da luz sem antes quebrar a aliança com o reino das trevas. Entendeu? Pegou isso? Você não pode fazer uma aliança com o reino da luz sem antes quebrar a aliança com o reino das trevas. É impossível. É impossível. Mas preste atenção numa coisa. Tem muita gente fazendo da palavra de Deus algo do tipo: se prostrado me adorares, tudo te darei. Ah, Senhor, se o Senhor me tratar do jeito que eu quero, eu vou te dar todo o meu ser. Percebe a relação entre uma frase e a outra? Se prostrado me adorares, Senhor. Porque, Senhor, o Senhor não vai me adorar? Olha aqui, ó, eu sou digno de uma adoração, sou tão bonzinho, Senhor. Aí eu tudo te darei, Senhor. Que tipo de seguidor é esse? Que tipo de seguidor é esse? E saiba que está cheio desse tipo, nas igrejas e fora delas. As igrejas não percebem, presta atenção, mas elas estão pregando Mamon e Baal. Como assim, pastor? As igrejas estão pregando Mamon e Baal. As igrejas estão pregando, estão focando muito em riqueza e poder, querido. Riqueza e poder, elas não percebem. Quando nós precisamos focar verdadeiramente é na cruz. Por isso, se você quer me seguir, pegue a sua cruz diariamente e siga-me, disse Jesus.
Jesus disse, olha, se você me seguir, você será rico, você será poderoso. Não, Jesus disse, tereis aflições. Mas ele diz, mas tem de bom ânimo, querido. Tem de bom ânimo. Sabe o que eu aprendo aqui? Tem de bom ânimo. Eu entendo que existe o ânimo bom e o ânimo ruim. E Jesus está dizendo, troque esse ânimo que você anda hoje por um bom ânimo. Sabe por quê, querido? Porque eu venci o mundo e eu vou te dar essa vitória. Por isso, todo cristão, todo seguidor de Cristo, ele precisa de uma vitória. De uma vitória. Em Lucas capítulo 9 nós lemos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Nós temos o costume de tudo atribuir ao diabo, já notou? Tudo a gente atribui ao diabo. E realmente, o diabo é um dos nossos piores inimigos. Ele fica sempre ao derredor. Mas em muitos casos, nosso principal oponente somos nós mesmos. Por isso Jesus diz, negue-se a si mesmo. Significa renunciar à nossa inveja, renunciar à nossa vaidade, renunciar à nossa justiça própria, à nossa concupiscência da carne, à nossa ira, renunciar à nossa vingança, renunciar aos nossos vícios. Como é que alguém diz que é um seguidor de Cristo, mas diz, mas eu não consigo largar a bebida? Então você está valorizando mais a bebida do que o tesouro, a pérola preciosa que você tem em mãos. Ah, querido. Negar a si mesmo é perdoar. Perdoar. É amar os nossos inimigos, é bendizer os que nos maldizem. Fazer o bem aos que nos odeiam. Orar pelos que nos maltratam, orar pelos que nos perseguem. Nós aprendemos a orar, venha o teu reino, mas na verdade a gente quer nos manter em um reino próprio. Apenas recebendo as visitas de Jesus, as visitas de Deus, domingo após domingo. Estabelecendo o nosso próprio reino aqui na terra, onde nós somos o reizinho. Forte, né? Quando a própria oração diz, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Se eu digo, seja feita a tua vontade, eu preciso entender que eu estou abrindo mão da minha. Como eu posso dizer, seja feita a tua vontade, se eu não abro mão da minha? Como? Ser um seguidor de Cristo é viver de maneira igual a Cristo. Viver da maneira como Cristo viveu. É aprender a sentir como Jesus sentia as coisas. Como ele olhava as coisas. Filipenses 2,5 diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também. E Cristo Jesus, pois Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Quanto você tem priorizado o resgate das pessoas que ainda não conhecem a pérola preciosa? Quanto você tem priorizado e buscar essas pessoas? Querido, eu já quero finalizar, que eu acredito que você já tem entendido a mensagem de hoje. Clara, totalmente clara. Mas eu quero finalizar propondo uma sondagem sincera no teu coração. E que você responda a uma pergunta. A uma pergunta. Tão somente uma pergunta. Você é um seguidor de Cristo? E que tipo de seguidor você tem sido? Quero orar por você. Pai, nós te agradecemos pela tua mensagem, Pai. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor puxa as nossas orelhas. Obrigado, Senhor. Obrigado pela palavra de hoje, Deus. Que palavra tremenda, Pai. Que essa palavra floresça primeiro em mim, Pai. Primeiro em mim. E depois, Pai, em todas as pessoas, Pai, que essa palavra alcançar pela internet e aonde quer que ela vá. Leva essa palavra aos corações que o Senhor quer que ouça essa palavra, Pai. Mas principalmente, Pai, que essa palavra encontre ninho nos corações das pessoas, Pai. Que as pessoas entendam, Pai, que existe uma pérola de grande valor, onde é necessário vender tudo para comprar
esse terreno, para adquirir essa terra, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Querido, eu quero lançar palavras de bênção sobre a sua vida. Eu quero dizer que em nome de Jesus, eu lanço palavras de bênçãos, de paz sobre a sua vida, sobre a sua casa. Muito obrigado por você ter deixado eu entrar e adentrar na sua casa, levando a palavra de Deus. E agora eu quero sair da sua casa, deixando essa mensagem e, mais do que isso, as bênçãos poderosas do Senhor e a paz que excede todo o entendimento. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Fica na paz e tenha uma semana de vitória. Lembrando que a vitória nós já temos em nome de Jesus. A nossa vitória é Cristo Jesus e por Ele somos mais que vencedores. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Fica na paz. fundo do que já
pois eu sou rei, e tu